Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O abandono de uma língua sagrada e universal. Primeiro ponto. As adaptações linguísticas podem prejudicar a fé. Em virtude do adágio, a lei da oração é a lei da fé, lex orandi, lex credendi, a língua única protege a expressão da fé contra as adaptações linguísticas ao longo dos séculos e, consequentemente, a própria fé. As línguas vivas são mutáveis e instáveis. Se considerarmos uma língua viva, ela evolui, as expressões mudam, os significados mudam, palavras são acrescentadas, corre-se o risco de modificar a expressão de nossa fé. O estudo da semântica está sendo muito difundido já há uma década e até mesmo sendo introduzido nas propagandas, nos programas de francês dos colégios. Um dos objetos da semântica não é a mudança do significado das palavras, as variações de sentido observadas na sucessão dos tempos e muitas vezes em períodos muito curtos. Tiremos então partido desta ciência para compreender o perigo de confiar o depósito da fé a modos de dizer que não são estáveis. Credes que se teria podido conservar durante 2 milênios sem corrupção alguma a formulação das verdades eternas, inatingíveis, com línguas evoluindo sem cessar e diferentes em cada país e mesmo em cada região? Se confia a liturgia ao idioma do momento, será preciso adaptá-lo continuamente, tendo em conta a semântica. Era uma bênção ter uma língua morta, uma língua fixa. Se os termos não mudam mais, a fé não muda mais também. Ela se exprime sempre nos mesmos termos, definitivamente. Outrora podiam-se traduzir os missais em todas as línguas, mas pelo menos havia um texto latim que não se mexia. Se alguém fizesse uma tradução que não era correta, podia-se chamá-lo à ordem. Atenção, você traduziu mal. Não é assim que se exprime nossa fé. Havia pelo menos uma regra sólida que não se mexia mais, pois que a língua era fixa. Essa fixidez da língua era uma ajuda considerável para a unidade da fé. Segundo ponto. O uso de uma língua universal proporcionava-nos uma comunhão católica. Convém lembrar-nos de que participamos de uma ação da Igreja Católica, de uma oração que nos ensina nossa fé católica. Assim, a liturgia, na medida em que ela guarda um caráter universal, proporciona-nos uma comunhão católica e universal. Na medida em que a liturgia se localiza, se individualiza, ela perde esta dimensão universal e católica que marca profundamente as almas. É inegável que as ações litúrgicas e a ação por excelência, a Santa Missa, expressas inteiramente em língua vernácula, como é o caso em certos ritos orientais, circunscrevem a comunidade cristã, impondo-lhe limites. Elas necessitam, para as comunidades em diáspora, a presença de padres do país para participar do rito litúrgico. As comunidades isolam-se e seus membros sofrem com esse isolamento. Não nos parece, portanto, de maneira evidente, que essas comunidades sejam mais fervorosas e mais praticantes do que as que usam de uma linguagem universal, incompreendida por muitos, mas suscetível de tradução ao alcance de todos. Um fato de experiência merece ser assinalado. Os novos cristãos
argumentam sobre essa universalidade da liturgia católica para provar a verdade da Igreja Católica, contra a multiplicidade dos ritos protestantes. Isso é, aliás, uma das principais razões da coesão do Islã, que considera o árabe como a língua única do Corão e tanto é que proíbe a sua tradução. O latim tem sua importância. Quando eu estava na África, era magnífico ver todas as multidões de africanos que tinham línguas diferentes. Tínhamos às vezes 5, 6 tribos diferentes que não se compreendiam, mas que assistiam à missa em nossas igrejas e que cantavam os mesmos cânticos em latim, com um fervor extraordinário. Vamos lá ver agora. Eles disputam entre si nas igrejas porque se diz a missa em uma língua que não é a sua, e eles pedem que haja uma missa em sua língua. É uma confusão total. Enquanto que outrora esta unidade era perfeita. É um exemplo. Vós tendes visto. Lemos em francês a Epístola e o Evangelho. Não vemos nisso absolutamente nenhum inconveniente, e não teria também inconveniente se a isso ajuntasse algumas orações comuns em francês. Mas nos parece mesmo assim que o essencial da missa, que vai do ofertório à comunhão do padre, devia permanecer em uma língua única, de modo que todos os homens, de todas as nações, pudessem assistir à missa juntos e sentir-se unidos na unidade da fé, na unidade da oração. Terceiro ponto. A missa na língua do país, fruto do racionalismo. Entendemos aí com a palavra racionalismo como o erro que consiste em julgar as realidades segundo apenas a ordem da razão, tomando como princípio supremo a ordem natural, acessível à razão. O racionalista vai repelir o que realça a ordem sobrenatural, mistérios, milagres, e vai querer em tudo julgar e compreender segundo somente sua inteligência humana. Um exemplo da penetração do racionalismo na nova liturgia é o fato de que se quis que os fiéis compreendessem tudo. O racionalismo não aceita nada que não se possa compreender. É preciso que tudo seja julgado pela razão. É verdade que vários são os que não compreendem o latim ou as orações que são ditas em voz baixa, dentre os que assistem à liturgia tradicional. O padre está voltado para a cruz e os fiéis não veem o que ele faz. Eles não podem seguir todos os seus gestos. Há, pois, certo mistério. Há uma língua sagrada. Mas, mesmo se os fiéis não compreendam o mistério, a consciência do mistério de Nosso Senhor lhes é ainda muito mais proveitoso do que ler para eles em voz alta e em sua língua toda a missa. Com efeito, mesmo em língua vernácula, certos textos são às vezes difíceis, as verdades são por vezes de difícil compreensão. Depois, é preciso levar em conta a desatenção. As pessoas se distraem. Elas escutam um pouco, entendem uma frase e depois seu espírito divaga. Elas não podem seguir tudo, compreender tudo. A oração é, antes de tudo, uma ação espiritual, como dizia Nosso Senhor à Samaritana. Os verdadeiros adoradores que deseja meu Pai são os que o adoram em espírito, em verdade. A oração é mais interior que exterior. Se há uma oração exterior, é para favorecer a oração interior de nossa alma, a oração espiritual, a elevação de nossa alma a Deus. Esse é o objetivo buscado, elevar as almas a Deus. Ora, a liturgia atual, ao contrário, causa fadiga
com o barulho contínuo. Não há um momento de silêncio. E no final, cansadas, as pessoas se desligam. Elas dizem para si mesmas, sempre ouvir falar, falar em voz alta até a fadiga. Elas não podem se recolher um só instante e se queixam. O erro, portanto, cometido na tentativa de transformar a liturgia é o resultado do espírito racionalista que dominou nossa época. Quiseram adaptar-se ao homem moderno que quer compreender tudo. Ora, cada um sabe que os fiéis sempre tiveram missais onde ao lado do latim vinha a tradução. Esses missais existiam no mundo inteiro. E não era difícil de seguir a missa. É, pois, um raciocínio absurdo. Mas disseram adaptar-se ao espírito do homem moderno que não quer saber de mistério. Destruiu-se assim o mistério. Baniu-se o sagrado, o divino das cerimônias. Quarto ponto. O Papa Paulo VI decide abandonar o latim. Em 7 de março de 1965, o Papa Paulo VI declarava aos fiéis reunidos na Praça São Pedro: é um sacrifício que a Igreja está fazendo em renunciar ao latim, língua sacra, bela, expressiva, elegante. Ela sacrificou séculos de tradição e de unidade da língua para uma aspiração maior do que a universalidade. E, em 4 de maio de 1967, o sacrifício se realizou por meio da instrução 3 Abinc Annos, documentação católica, Observatório Romano de 7 de maio de 1967, que estabeleceu o uso da língua vulgar para a recitação em voz alta do cânon da missa. Esse sacrifício, no espírito de Paulo VI, parece ter sido definitivo. Ele se explicou novamente em 26 de novembro de 1969. A locução geral de 26 de novembro de 69, documentação católica número 1553, apresentando o novo rito da missa. Não é mais o latim, mas a língua atual que será a língua principal da missa. Para qualquer um que conhece a beleza, o poder do latim, sua aptidão em exprimir as coisas sagradas, isso será certamente um grande sacrifício, vê-lo substituído pela língua atual. Perdemos a língua dos séculos de cristianismo, tornamo-nos como que intrusos e profanos no domínio litúrgico literário da expressão sagrada. Perdemos, assim, em grande parte, essa admirável e incomparável riqueza artística e espiritual que é o canto gregoriano. Temos de fato razão em nos sentirmos pesar e até um certo desespero. Porém, a compreensão da oração é mais preciosa do que as antigas roupas de seda, elegância real com que estava revestida. Mais preciosa é a participação do povo, deste povo que hoje quer que fale claramente, de maneira inteligível, que se possa traduzir em sua linguagem profana. Se a nobre língua latina nos afastava das crianças, dos jovens, do mundo do trabalho e dos negócios, se era um biombo opaco em vez de ser um cristal transparente, nós, pescadores de almas, teríamos uma atitude certa ao conservar-lhes a exclusividade na linguagem da oração e da religião? Bom, aqui um comentário meu rápido. Pérola aos porcos, não? Nós vimos os estragos que a língua vernácula faz com os fiéis, diminuindo a noção da sacralidade da missa. Quinto e último ponto. Ensinamento ou culto? O pensamento de São Pio X. A liturgia não é um ensinamento dirigido ao povo, mas
é o culto dirigido pelo povo cristão a Deus. Uma coisa é o catecismo, outra a liturgia. Não se trata de falar claramente para o povo reunido na igreja, mas sim que este povo possa louvar a Deus da maneira mais bela, mais sagrada e mais solene que possa existir. Rezar a Deus com beleza, tal era a máxima litúrgica de São Pio X. O entendimento dos textos não é o fim último da oração, nem o único meio de colocar a alma em oração, isto é, em união com Deus, que é o objetivo da oração. O objeto próprio da oração é Deus. A alma que alcança a Deus e se une espiritualmente a Ele está em oração e bebe da fonte da vida. Seria, pois, contrário ao fim mesmo da ação litúrgica, tender a privilegiar o entendimento dos textos a ponto de ela se tornar obstáculo para a união com Deus. Por outro lado, a alma simples, pouco culta, verdadeiramente cristã, encontrará sua união com Deus tanto por meio de um canto religioso e celeste, quanto pelo ambiente geral da ação litúrgica, a piedade e o recolhimento do lugar, sua beleza arquitetônica, o fervor da comunidade cristã, a nobreza e a piedade do celebrante, a decoração simbólica, o cheiro do incenso, etc. Pouco importa o grau, contanto que a alma se eleve a Deus e nele encontre seu alimento sobrenatural pela graça de nosso Senhor. Todas essas considerações não diminuem em nada a necessidade de buscar uma melhor compreensão dos textos litúrgicos e uma mais perfeita participação na ação litúrgica. Mas elas atenuam esse desejo espontâneo e imprudente de não querer senão um único meio para se chegar a isso, que seria o emprego puro e simples da língua vernácula e a supressão da língua universal da Igreja em toda a missa. Este ponto de hoje deixa claro que a língua latina ela foi colocada na liturgia para se dar a Deus aquilo que é devido. É uma virtude de justiça fazer isso. Atualmente, quando frequentamos a missa de Paulo VI, os católicos que procuram ao máximo internalizar a missa num rito de Paulo VI, muitas das vezes são obrigados a fazer a tarefa de casa, ler a passagem bíblica antes da missa ou durante a própria liturgia da palavra, como eles dizem, escutar homilias de alguns padres na internet para conseguir ter uma ideia mais correta do que deve ser a meditação da homilia. Ou seja, o fiel católico que frequenta o rito de Paulo VI, ele acaba criando um arsenal de mecanismos para se defender das heresias e absurdos que serão feitos na missa de Paulo VI. Quando o fiel sai da missa de Paulo VI e vai para a missa tridentina, é muito importante que o fiel saiba que não é mais necessário essas armas, esses instrumentos de defesa, porque é um reflexo muito natural para o fiel que frequenta a missa de Paulo VI se defender das heresias. E ao tomar o missal em mãos, quando se pega o missal para poder participar ou acompanhar as orações do padre na missa tridentina, pode-se criar esse hábito de acompanhar página a página, folha a folha, lendo em português, em vernáculo, as orações que o padre está dizendo em latim. Ora, isso é uma postura que foi criada em Paulo VI e que está sendo transferida no rito tridentino. Eu recomendo aos fiéis que participam da missa tridentina e que levam o seu missal que façam uma leitura antes
das passagens bíblicas, mas que deixem que a própria espiritualidade da missa possa conduzir a tua oração e não faça de você um sacerdote que oferece no lugar do sacerdote ali celebrante. Porque o papel dos fiéis é unir-se àquele ato que o padre está executando. Nós não temos que fazer aquilo que o padre está fazendo, acompanhando o missal passo a passo, folha a folha. As orações são muito belas, o cânon romano é muito bonito. E vale muito incentivar os fiéis a acompanharem o que o padre faz ali. Mas, acima de tudo, é muito importante participar da espiritualidade ali que comove o coração e que eleva a nossa alma a Deus. A língua em vernácula, infelizmente, ela permite muitas coisas erradas, muitas expressões e comparações, ou esvazia aquela oportunidade que teríamos de conversar com Deus pessoalmente, porque nos voltamos para aquilo que estamos entendendo, ao invés de nos entregarmos e deixarmos que as palavras venham pela graça do Espírito Santo. Não me prender a uma folhinha com a tradução. É isso que eu quero dizer. Mas buscar as palavras que o Espírito Santo te inspirar naquele momento. Oferecer de fato. Oferecer aquilo que você é. Sua semana, suas dificuldades, suas impaciências. Deixar que o Espírito Santo possa organicamente ir conduzindo você a uma oração de ofertório para de fato comungar com a comunidade e com o Padre, o corpo e o sangue de Cristo, unindo a tua oferta à oferta de Cristo na cruz, agradando a Deus Pai. Que a Virgem Maria nos conduza e que Deus tenha misericórdia do Santo Padre, o Papa Francisco. Já aviso de antemão, não sou sede vacantista, tenho respeito ao Santo Padre o Papa, é nosso Pai, mas nosso Pai está cometendo algumas falas um tanto quanto heréticas, ao dizer que as religiões todas são expressões que buscam um único Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha logo para fazer justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.